2 Coríntios capítulo 4. Sabe, meus amados irmãos, não existe nada melhor do que estar na presença do Senhor. Aí vem alguém e pergunta assim: mas o que significa estar na presença do Senhor? Estar na presença do Senhor significa ter a Jesus Cristo como Senhor único e suficiente Salvador, procurar ter uma vida conforme a sua palavra. E o que é que a palavra de Deus diz? Buscai a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Olha, irmãos, o Deus eterno, Ele é o Criador de todas as coisas. Ele é onisciente, onipresente, onipotente, Ele é transcendente. Então significa que Ele conhece os nossos pensamentos. O fato de ser eterno significa que Ele já nos conhecia antes de tudo ser formado. Então, antes de formar todas as coisas, Deus já conhecia todas as pessoas, sim. E Ele planejou o quê? Ele planejou o melhor para a nossa vida. Quando o Senhor criou o homem, pastor, Ele já sabia que o homem iria desobedecer, iria pecar? Já. E por que Ele criou? Por amor. E antes de criar o homem, Jesus já tinha se oferecido ao Pai para vir ao mundo em forma de homem, nascido de uma virgem, gerado pelo Espírito Santo, com um propósito. E qual o propósito? Jesus fala esse propósito de uma maneira direta, objetiva, lá no Evangelho de Lucas. Ele diz: pois o Filho do Homem veio para buscar e salvar o que se havia perdido. O que se havia perdido? Todos nós seres humanos. Mas como? Pastor, como eu estava perdido se eu sei onde estou? É muito mais profundo, eternamente perdido, porque o pecado separa o homem de Deus. Pessoal, Deus ama o pecador, mas Ele abomina o pecado. Então lá no Evangelho de João, no capítulo 3, versículo 16, que todo evangélico conhece, todo aquele que está em Cristo conhece, diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então o mundo aqui tem um sentido de pessoas, porque Deus amou as pessoas, para que todo aquele que nele crê. Olha só, Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito, para tomar o meu, o seu, o lugar de cada ser humano ali no Calvário. Então ali no Calvário, Jesus se fez maldição por nós, sim. Quando a gente vai lá para o profeta Isaías, cerca de 750 anos da vinda do Messias, que Jesus Cristo é o Messias prometido por Deus, o profeta Isaías diz assim: olhando para ele não se via parecer nem formosura. Eita! Por quê? Porque Deus fez do seu próprio filho um pecado. Ele não fez pecador. Aquele ser puro e santo, o único que não teve pecado algum, Deus fez do seu filho um pecado por amor à humanidade. Agora, Deus é tão tremendo que com todo o seu poder, poder de criação, poder de todas as coisas, lá no livro de Jeremias ele diz assim: eu sou o Senhor, o Deus de toda a humanidade. Porventura haveria alguma coisa demasiadamente difícil para mim? Ele se identifica, ele se declara o único Deus, e a sua pergunta já é uma resposta: porventura haveria alguma coisa demasiadamente difícil para mim? Não. Não existe nada difícil para Deus. Pastor. Então, peraí, Deus não criou um para salvação e outro para perdição? Não. Mas Ele sabe quem vai ser salvo? Sabe. Mas qual foi a ordem dele? Ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Olha só, aquele que for batizado será salvo. Qual é o batismo? O batismo na morte e ressurreição de Cristo. Que batismo é esse, pastor? Quando nós cremos que o sacrifício de Cristo foi o nosso sacrifício, que Ele levou no Calvário nossas dores, pecados e iniquidades, e o recebemos e o aceitamos como Filho unigênito do Deus eterno, como o único e suficiente Salvador. Então nós somos salvos. Mas tem um batismo nas águas, sim.
é o cumprimento de uma ordenança. Hoje nós estamos cumprindo a ordenança da ceia do Senhor. São duas ordenanças, batismo e ceia. Existe um batismo no Espírito Santo, sim. Onde a evidência mais comum é falar em línguas estranhas. Então esse Deus tremendo, maravilhoso, Ele nos amou e Ele continua nos amando, sim. Ele continua nos amando. Ele continua querendo o melhor para a nossa vida. Por isso aí eu volto lá para o início. Ele planejou o melhor. Mas o pecado separa o homem de Deus. E Jesus faz o quê? Ele religa o homem a Deus. Não é religião, religare, que religa o homem a Deus, não. É Jesus, o Filho unigênito do Deus eterno. Então Ele é único. E Deus usou durante mais de 1000 anos, cerca de 2000 anos, Ele usou homens, usou mulheres inspirados por Deus para escrever a sua palavra. Então nós temos a Bíblia Sagrada como a palavra de Deus. Então isso aqui não somente contém a palavra, é a palavra de Deus. Essa palavra é viva, essa palavra é verdadeira, essa palavra é vivificada pelo Espírito Santo. Então você pode enganar a muitas pessoas por algum tempo, mas a Deus Ele não pode ser enganado por momento algum. 1/1000º de momento a gente pode enganar a Deus. Eu vou fazer tal coisa, depois eu me arrependo. E a Bíblia diz que Deus é amor, eu vou pedir perdão, Ele me perdoa. Não é assim que funciona. Não. Ora, se eu cometo erro, já com intenção de pedir perdão ao Senhor, aquele que é onisciente, Ele conhece todas as coisas. Mas Ele não força ninguém. Ele diz, todo aquele que nele crê será salvo. Todo aquele que nele crê será salvo. Ele nos dá, através da sua palavra, orientações para que possamos viver de acordo com os seus princípios. Então estar na presença do Senhor, mais uma vez, é procurar viver conforme a sua palavra. Eu quero falar nessa noite sobre algo extraordinário que o Senhor nos ensina. Ele nos diz que as coisas invisíveis são mais importantes do que as coisas visíveis. Eita Deus! Então aquilo que não vejo é mais importante do que aquilo que vejo. Eu vejo essa mesa, mas tem as promessas do Senhor que eu não vejo, são mais importantes do que aquilo que vejo. Eu quero falar um pouco com você sobre esse Deus tremendo e maravilhoso, que nos amou primeiro e que continua nos amando, e que nos dá orientações extraordinárias para a nossa vida. Ele fala coisas na sua palavra que, quando a gente olha assim inicialmente, meu Deus, como é possível isso? Me lembrei agora da minha bisneta. Meu Deus. Meu Deus. Eu quero ler o texto que está em 2 Coríntios capítulo 4, apenas os versículos 17 e 18. Deus usa o apóstolo Paulo para dizer o seguinte: pois a nossa leve e passageira, pois a nossa tribulação, leve e passageira, produz para nós uma glória incomparável, de valor eterno, pois não fixamos o olhar nas coisas visíveis, mas naquelas que não se veem, pois as coisas visíveis são temporárias, ao passo que as que não se veem são eternas. Eita! Eu falei hoje de manhã que não existe coisa melhor do que viver. A vida é dom de Deus. É Ele quem nos dá o fôlego da vida. E uma prova que Ele tem planos e propósitos conosco, sabe o que é? É que estamos vivos. Então Ele tem planos e propósitos com a minha vida? Tem. E os planos e propósitos que Ele tem com a sua vida, é com a sua vida. Ninguém pode impedir ninguém. Força alguma no universo, em conjunto ou separadamente, podem impedir aquilo que Deus tem para fazer na sua vida. Mas tem uma coisa: Ele só vai fazer se você aceitar. Ele só fará na minha vida se eu aceitar. Agora, o apóstolo Paulo, ele
começa dizendo, pois a nossa tribulação leve e passageira. Então a gente conhece a história de Paulo, como é que pode dizer que a tribulação dele foi leve e passageira? Meu Deus. Mas ele nos faz perceber, sob inspiração do Espírito Santo, que as aflições fazem parte do nosso dia a dia. É verdade, você está cansado de ouvir aqui, que todas as vezes eu digo que Jesus disse assim, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E lá em Romanos, no capítulo 8, ele nos ensina que com ele nós já somos mais do que vencedores. Eita! Mais do que vencedor, você é vencedor, mas o Senhor está dizendo que você é mais do que vencedor, que em Cristo Jesus, eu, você e todos aqueles que nele creem, já somos mais do que vencedores, não seremos, já somos, aleluia! Eita glória eterna, maravilhosa, Deus, 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 Deus. Ele diz que as aflições fazem parte do nosso dia a dia e contribuem de maneira decisiva para nos fazer amadurecer emocionalmente e espiritualmente. O que significa isso? Que Ele está presente nos momentos difíceis da nossa vida. Você nunca vai estar sozinho, nunca estaremos sozinhos. Em Cristo Jesus Ele declara, eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Está lá em Mateus 28. Então Ele trabalha. E o Senhor Jesus, Ele nos previne, lá no Evangelho de Mateus, Ele diz assim, basta a cada dia o seu mal. Eita. O que é que Ele está dizendo? Ele está dizendo o que Pedro faz lá em 1 de Pedro 5,7. Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo. Ele está nos ensinando que nós devemos apresentar diante dEle. Apresentar diante do Senhor. Mais uma vez citando o apóstolo Paulo, ele nos ensina que devemos apresentar as nossas petições diante do Senhor com orações, súplicas e ações de graças. Aí o Senhor Jesus diz o quê? Orai sem cessar. Ele diz mais, vigiai e orai. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então ele nos adverte, ele nos ensina. Agora, por que Jesus diz que basta a cada dia o seu próprio mal? Sabe por quê? Porque o Senhor, Ele enxerga a realidade futura e não somente as histórias ou as histórias passadas. Então o Senhor sabe a realidade do futuro, Ele enxerga, Ele sabe das histórias do passado e Ele sabe do nosso presente. Por isso que Ele diz, eis que estou convosco todos os dias. Ele permanece conosco. Então, aos olhos humanos, as tribulações enfrentadas pelo apóstolo Paulo não foram leves nem passageiras. Mas ele diz aqui, pois a nossa tribulação leve e passageira produz para nós uma glória incomparável de valor eterno. Eita! Então, glória incomparável aqui, agora, de valor para aqui, agora e para a eternidade. Significa que não estamos sozinhos mais uma vez, que Ele não nos desampara. A pergunta é, como a nossa tribulação é leve e passageira? Aí ele responde no versículo seguinte, pois não fixamos o olhar nas coisas visíveis, mas naquelas que não se veem, pois as visíveis são temporais, ao passo que as que não se veem são eternas. Eu podia chegar aqui e dizer amém, está encerrada a palavra, porque está tudo explicado. A palavra é autoexplicativa, ela não precisa de explicação nenhuma. Agora, nós enfrentamos tribulação, mas no futuro estaremos na glória. A tribulação, por mais pesada e constante, posta sob a ótica da eternidade, torna-se leve e momentânea. A tribulação é terrível, mas em Cristo Jesus nós vivemos sob a perspectiva da eternidade. Isso não significa que abandonar as coisas aqui, não, cara.
continue estudando sim. Ó, meu filho, estude mesmo para o concurso, tá? Se formou, tá lá fazendo curso de especialização, estude mesmo. Estude. Faça 3 coisas: estude, estude, estude. Aprenda. Trabalhe. O Senhor nos ensina isso. Nós temos que tocar a nossa vida, mas o nosso alvo maior não são os bens, não é o dinheiro, é a vida eterna, porque o nome já diz vida eterna. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Então, quando fixamos o nosso olhar em Cristo, percebemos o valor das coisas invisíveis. Irmãos, saber para onde iremos não é resultado de uma teoria humana, mas posse da promessa divina para todos aqueles que estão em Cristo. Interessante que a palavra não fala nada sobre religião. Fala sobre religião quando o Senhor diz assim: Deus não procura religiosos, mas adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Olha, Deus não procura religiosos. Então a religião não é importante? Sim, é importante. A igreja não é importante? Sim, claro que é importante. Porque aqui nós louvamos, nós adoramos ao Senhor, nós recebemos a palavra, nós apresentamos as nossas lutas diante dEle, nos fortalecemos uns aos outros. Olha só, Deus, Deus, Deus. Agora, vejamos a declaração que Jesus faz, lá no livro de Apocalipse, no capítulo 1, versículo 18. Jesus diz assim: eu sou o que vive, fui morto, mas agora estou aqui, vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno. Então ele está dizendo que ele tem todo o poder. Ei, Jesus, aleluia. Então não é a morte que determina alguma coisa sobre a minha vida e sobre a sua. Não é o inferno que determina alguma coisa sobre a minha vida e sobre a sua. Não, não, não. Não, não. 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 Agora vejam só, as mesmas mãos que sustentam as estrelas no firmamento são as mãos que também nos sustentam. A voz que nos faz a declaração de Apocalipse 1,18 é a mesma voz que fez a promessa registrada lá no livro de Isaías, capítulo 41, versículos 10 e 13. Não temas, pois estou contigo, não te assustes, porque sou o teu Deus, eu te fortaleço, ajudo e sustento com a minha mão direita fiel, porque eu, o Senhor, teu Deus, te seguro pela mão direita e te digo: não temas, eu o ajudarei. Eita, aleluia, glória a Deus. Que Deus tremendo, Deus poderoso, Deus de vitória, aleluia, aleluia, aleluia. Sustentados e protegidos, guiados pela poderosa mão justa do Criador, aleluia. Ô meu irmão, minha irmã, é evidente que fazemos uma análise de tudo que temos passado hoje, sobre o aspecto espiritual. E isso inclui acreditar nos acontecimentos passados, estar de posse do que o Senhor nos faz no presente e não ter nenhuma dúvida de que nos fará no futuro. Quando, pastor? Na eternidade, na terra e eternamente nos céus. Em nosso texto básico, o apóstolo Paulo transmite a determinação divina de continuar agindo em nosso favor de maneira soberana. Peraí. Agir em nosso favor de maneira soberana, aí eu falo o que eu disse agora há pouco. Ninguém pode impedir o agir de Deus na sua vida. Ninguém pode impedir o agir de Deus em nossa vida. Aleluia. A morte e o inferno jamais terão o poder de nos tirar das mãos do Deus vivo e verdadeiro. Então não há o que temer diante das ameaças e ilusões do homem e do maligno.
Pastor, então em Cristo Jesus a gente não fica triste. A gente não permanece triste, mas a tristeza bate, que ela é audaciosa. O desânimo vem. Mas quando a porta do nosso coração é aberta, está lá o Senhor. Está escrito: diante do Senhor até a tristeza salta de alegria. Então a gente não vai permanecer triste. A gente não vai permanecer o tempo inteiro triste. Pô, irmãos, ou essa palavra é realidade hoje na nossa vida, ou ela não tem valor nenhum. E eu garanto a você que ela tem todo valor. Ela tem sido realidade na minha vida e realidade na vida de milhões e milhões de pessoas em todo o mundo. Essa palavra é viva, essa palavra é verdadeira. Essa palavra é poderosa. Aí, mais uma vez, citando o apóstolo Paulo, ele nos mostra que todo sofrimento, perseguição e calúnia que ele enfrentou não o deixaram arrasado. Ele esteve perplexo, mas não desesperado. Ele se sentiu perseguido, porque realmente foi perseguido, mas não desamparado. Foi abatido, se sentiu abatido, mas não destruído. Por quê? Porque o seu olhar estava fixo em Cristo. E a sua fé depositada no Deus que tem todo o poder. Do Deus que é único. Deus que é único. Nunca esqueça, a nossa tribulação torna-se leve e passageira, porque as coisas invisíveis são mais importantes do que as visíveis. Aí ele diz: as coisas visíveis são temporais, mas as invisíveis são eternas. Aleluia. Tudo que diz respeito ao Deus eterno é por fé. Por fé. Pastor, mas onde está Deus? Eu quero ver Deus. Então Deus é a natureza. Não, Ele está em todos os lugares, mas Deus não é a natureza, não. A natureza é criação de Deus. Como eu e você somos criação de Deus. Deus está em todos os lugares. Ele ocupa todos os... Sabe o que a Bíblia diz? Que Ele mediu o universo a palmos. Eita, 1, 2, mediu o universo a palmos. A palavra de Deus diz que Ele mediu as águas nas conchas das suas mãos. Eita. Então esse Deus tremendo, esse Deus poderoso, opera o milagre de habitar em todo aquele que reconhece a Jesus Cristo como seu Filho unigênito, que o recebe como único e suficiente pecador, sim. Continuamos pecadores? Claro que sim. Entretanto, pecadores que não conseguem mais viver no hábito do pecado, na prática do pecado. Por quê? Porque o Espírito Santo fala conosco. Ele fala: aí não é seu lugar mais não, peraí. Não. Essa palavra não é para você não, essa palavra não é sua não. Aí Jesus fala algo tremendo, porque Jesus, como eu falei que Deus, Ele tem conhecimento da história passada, conhecimento do presente e conhecimento absoluto do futuro. Olha o que Jesus nos diz, nesse texto tão conhecido de João capítulo 14, versículos de 1 a 3. Ele diz: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Aleluia. Aleluia. Vou preparar-vos lugar. Então nós temos a garantia do Deus Criador, que nunca seremos esquecidos, que jamais seremos abandonados. Pastor, eu estou sozinho no mundo. Tá não, o Senhor está com você. Mas eu não tenho ninguém ao meu lado, mas o Senhor está com você. Você não viu a palavra que Ele nos sustenta com a sua mão direita vitoriosa? Ele não disse que não é para não temer, mas os prognósticos estão aí, a gente está vendo as coisas acontecendo, mas o Senhor diz que não é para temer.
Ele diz que é para confiar nele. Mas isso não tira o nosso dever de fazer aquilo que precisa ser feito em nossa vida. É isso, é isso, é isso. As posses divinas não são somente para a eternidade. Por favor, as posses das promessas divinas não são somente para a eternidade, mas para hoje, amanhã e depois também. O poder que provém do trono de Deus nos alcança hoje. O Pai eterno, que não conhece impossíveis, que não conhece limites para a sua ação, o que é que diz? Eu tenho planos de paz e não de mal para você. Planos para lhe dar um futuro e uma esperança. Aleluia. Então, irmãos, lá fora dizem assim: a esperança é a última que morre. Não, nós dizemos o contrário. A nossa esperança é viva. A nossa esperança venceu a morte. A nossa esperança tem as chaves da morte e do inferno. A nossa esperança ressuscitou o terceiro dia. A nossa esperança é Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, assentado à direita de Deus o Pai, como Deus o Filho, intercedendo por nós. Todo aplauso é louvor ao Senhor. Todo aplauso aqui é para louvar o Senhor. Aleluia. Andalamarais. A fé que depositamos em Deus não está sujeita às circunstâncias promovidas pelo homem. Como assim, pastor? Eu vou citar Isaías 45:5. Diz assim: eu sou o Senhor e não há outro. Além de mim não há Deus. Eu te capacito para a batalha, embora não me conheças. Então ele está dizendo que capacita até aquele que não conhece. Se ele capacita aquele que não conhece, imagina aquele que ele conhece. Aleluia. E qual é a razão da afirmação divina? A resposta está no versículo 6, versículo seguinte: para que se saiba, desde o nascente do sol até o poente, que além de mim não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro. Olha, para que se saiba, desde o nascente do sol até o poente, de um lado a outro, lado a outro, em todo o universo. Para que se saiba que além de mim não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro. Deixa eu fazer uma pergunta para você, e você responde na sua mente e no seu coração. Qual é o Deus que você tem adorado? A quem você tem clamado? A quem você tem apresentado as suas lutas, aflições, decepções, projetos? Ah, pastor, eu orei tanto. Esse projeto era um projeto maravilhoso. Apresentei diante do Senhor. Sim, e aí? Não aconteceu nada. Aconteceu. Não foi feito. Por quê? Porque Deus tinha planos melhores para você. Porque todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. É o que diz a palavra. Todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas. Todas as coisas. Todas as coisas. Mesmo quando não entendemos, mesmo quando não entendemos, mesmo quando não aceitamos, mesmo quando não aceitamos, aleluia. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Eita. Mas pastor, o que é que isso aqui pode contribuir para o meu bem? Sei não, mas Deus sabe. E se a Bíblia está dizendo que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, é porque todas as coisas concorrem mesmo para o bem daqueles que amam a Deus. Ele cuida dos mínimos detalhes da nossa vida. Eu não estou dizendo que você vai viver só espiritualizando as coisas, só nas nuvens. Não. Peraí, desce, pés no chão. Mas a fé firmada no Deus que conhece todas as coisas. Fé firmada no Deus que não conhece impossíveis.
Fé no Deus que diz: agindo eu, quem impedirá? Eita, Jesus, Jesus, Jesus. Senhor, Senhor, tudo é por intermédio de Jesus. Tudo que clamamos é por Jesus. Tudo que agradecemos é por Jesus. Mas eu preciso encerrar. Nós precisamos sempre estar lembrados. Igreja, preste atenção numa coisa. Nunca nos esqueçamos da lei da semeadura e da colheita. Veja só, nossas palavras, nossas atitudes e os pensamentos que alimentamos. Porque o pensamento chega pensamento ruim, a gente separa e joga fora. Repreende em nome de Jesus. Não esqueça que todas as coisas que você repreende tem que se falando. Aí eu repreendi pensando, não adianta nada, porque o inimigo não é onisciente. Tem que repreender falando. Eu repreendo todo pensamento, todo sentimento que não provém do meu Deus, em nome de Jesus. No poder e autoridade do nome e do sangue de Jesus, eu repreendo, aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Então, palavras, atitudes e pensamentos que alimentamos são sementes. Elas germinarão, crescerão e frutificarão. Pastor, maior pastor, sabe, eu não posso dizer coisa boa sobre, eu não posso falar sobre tal. Faz o seguinte, você acha que é só você? Mas faz assim: Senhor, eu confio no Senhor, eu coloco diante do Senhor todo pensamento, todo sentimento que não provém do Senhor. Sabe por quê, Pai? Porque eu quero morar no céu, eu quero morar com o Senhor, e aqui tudo vai passar. A Bíblia diz que todas as coisas hão de passar, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Eita, a palavra de Deus permanece para sempre. Então as promessas dele serão cumpridas na minha vida, serão cumpridas na sua vida, na sua. Você pensa que a gente não passa por luta? Não, não brinque não. Fica com a gente só meio-dia. Eu não quero só 6 horas. 6, não é aquele 6 horas por mim, não. É 6 horas mesmo. Nunca esqueça. A visão e os propósitos divinos não estão limitados ao fator terreno, mas alcançam a eternidade. Falei agora há pouco, em outras palavras. O coração de Deus está voltado para a eternidade, mas Ele não despreza o temporal. Então Deus só tem interesse por mim na minha vida eterna, mas na nossa vida eterna, mas no presente sim. O aqui e agora sim. O já, o imediatamente. Antes da gente chegar ao dia de hoje, pensa o seguinte, de vez em quando eu falo isso, eu gosto de pensar nesse negócio. Pensa o seguinte: antes de Deus criar todas as coisas, Ele já nos conhecia. Eita! Ele já sabia que a gente estaria aqui hoje no dia 3 de agosto de 2025. Ele já sabia. E o que é que Ele estava fazendo aqui? Esperando por mim e por você. Para quê? Para nos abençoar. Irmãos, tudo que vem de Deus é bênção. Ele transforma as aflições em lições de vida, para o nosso crescimento emocional e espiritual. Ele faz isso. Ele faz isso. E a maior e mais importante promessa divina é a vida eterna. Aí você vai ler na Bíblia, e você vai ler lá em Apocalipse, vida eterna e morte eterna. Pastor, eu não estou nem aí. Sabe por quê? Porque se eu não for para o céu, eu vou morrer eternamente. Olha, morte eterna não é desintegração. Tchum. Sabe aqueles desenhos? Desenho do passado, sabe? Não sei hoje.
Mas desenho passado tinha uns desenhos que o cara fazia tchum, sumia. Aí então morte eterna é tchum, desaparece. Não é não, rapaz. Olha, tem a morte física, tem a morte espiritual e tem a morte eterna. A morte física todo mundo sabe. A morte espiritual é estar fora da presença do Senhor. E a morte eterna é separação eterna do Deus Criador. Olha, Deus é eterno. Então, quando a gente volta, se a gente tentar voltar a nossa mente, aí eu vou voltar para encontrar o início de Deus. Deus não tem início. Deus não tem fim, a nossa mente não consegue alcançar. Porque tudo da nossa mente tem início, meio e fim. Mas tem uma coisa, Ele nos criou a sua imagem e semelhança. Mas nós não somos eternos, porque não vivemos eternamente. Mas nós somos imortais. O que significa isso? Cada espírito é um espírito novo. Foi gerado aqui. Uma criancinha que está sendo gerada já recebeu um espírito zerado, novo, viu? Não é espírito reencarnado não. Porque está escrito em Hebreus 9:27, e como ao homem é dado o direito de morrer uma única vez, e após a morte segue-se o juízo. Então a gente foi formado ali, está ali no ventre, começou a ser, foi formado agora, já é uma vida. É por isso que a gente não pode ser favorável ao aborto, porque é uma vida. Então aquela vida tem início, nasce, cresce fisicamente e morre fisicamente, mas o espírito volta para Deus se estiver em Cristo. E se não estiver em Cristo, vai para onde? A Bíblia diz que vai para o inferno. Pastor, o que é isso? Na época de hoje, o senhor falar que acredita em inferno, a Bíblia diz. E se a Bíblia diz, eu creio. E eu digo mais para você, eu vi há muito tempo e eu fico repetindo isso. Eu creio até na capa da Bíblia. Eu creio até na capa da Bíblia. Creio. Então morte eterna é separação eterna do Criador. E como é que eu posso ter a garantia? O senhor já falou que é ter Jesus como Senhor e Salvador? Quando a gente vai lá na carta aos Efésios, diz assim, que pela graça somos salvos. Pela graça de Deus. Somos salvos por meio da fé. E o texto bíblico diz que isso não vem do homem. É dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se orgulhe. Então a salvação é pela graça de Deus. Então quando eu recebo, quando eu reconheço a Jesus, que o aceito como o Senhor, único e suficiente Salvador, eu recebo a vida eterna. Pastor, mas eu não acredito. É um direito seu. Você pode acreditar ou não. O meu compromisso é dizer a você a verdade. Mas o cara diz assim, mas eu não creio. Deus lhe dá o direito de não crer. Mas Ele não desiste de você. Ele vai continuar batendo na sua porta. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta do seu coração, Ele disse, eu vou entrar e vou fazer morada nele. É uma questão de fé. Mas eu não tenho fé. Mas desde que você chegou aqui, na hora que você colocou os pés aqui nessa igreja, você começou ouvindo a celebração, que é palavra de Deus. Veio a palavra, veio a abertura, veio a oração, a palavra de Deus, a mensagem. Você está ouvindo a palavra, está escrito lá em Romanos, pois a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Esse é o plano de salvação do Senhor. Esse é o propósito para a sua vida. E aquele que já está em Cristo, eu disse agora há pouco, vigiar e orar. Vigiar e orar. Tem que vigiar e orar. Nós estamos em Cristo, buscamos a santificação. O que é santificação, pastor? Eu tenho dado uma resposta bem clara. É rejeitar tudo aquilo que o mundo tem como normal e natural, mas que é contrário aos princípios bíblicos. A Bíblia diz que não existe reencarnação, então eu não creio na reencarnação. A Bíblia diz que nós somos seres espirituais, é verdade. Nós somos seres espirituais.
A Bíblia diz que o espírito é imortal, tem um início, mas não tem um fim. É verdade. O corpo, esse corpo. Eu olho assim, eu digo algumas coisas, eu digo, minha filha, não se preocupe não com o que eu falei, com o que eu falo. Mas eu estou falando a verdade. Quando eu e Damares nos conhecemos, a gente começou a namorar, ela tinha 18 anos de idade. 2 meses e 6 dias de vida. E hoje nós estamos com 49 anos de casamento, com mais 5 anos de namoro e noivado, 54 anos. É claro que eu não sou o mesmo, mas eu digo para você, eu olho para ela, eu vejo sempre a minha garotinha de 18 anos, que eu aprendi a amar e continuo amando. Aí eu falo uma frase que não é minha, que diz assim: o amor amadurece, mas não estraga. Você está junto da sua esposa aí? Segure na mão dela. Você está junto da sua noiva? Segure na mão dela. Está junto da sua namorada? Segure na mão dela. Para noiva e namorada eu sempre oro assim: Senhor, se for da tua vontade, se for teus planos e propósitos, que realmente continue em casa. Mas se não for, separa logo, Senhor. Para os casados eu digo assim: eu levanto minhas mãos e eu abençoo o seu casamento. Abençoa a sua vida. Abençoa a sua vida. Porque a palavra de Deus nos diz que o Senhor nos tem abençoado com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Eu abençoo também a sua vida que está namorando e que está noivando. Que todos os seus planos sejam concretizados e que vocês sejam felizes. Felizes para sempre. As coisas invisíveis são mais importantes do que as visíveis. E aí eu encerro ressaltando 3 coisas para que nunca nos esqueçamos. Revisando. Primeiro, em Cristo as tribulações presentes são leves e passageiras. Preste atenção. Em Cristo as tribulações presentes são leves e passageiras. Em Cristo nos tornamos uma nova criatura. E a visão da nova criatura está focada no invisível. Todo dia, caminhando a passos largos para a nova Jerusalém celestial. Eu não tenho pressa nenhuma. Eu não sei qual é a minha ficha. Não sei qual é o meu número de chamada. Mas se você quiser, está aqui para você. Vai na minha frente. É brincadeira, a gente só vai no momento do Senhor. A gente só vai no momento do Senhor. Em Cristo Jesus nós vivemos sob a perspectiva da eternidade. Em terceiro e último lugar, nós somos conscientizados que as coisas invisíveis são eternas. Se você puder, feche seus olhos onde você está. Senhor, em nome de Jesus, eu não conheço essas vidas, mas o Senhor conhece todas elas. E o Senhor as trouxe até aqui nessa noite. Aqueles que estão em Cristo, que renovem o propósito de continuar vivendo em Tua presença. E aqueles que ainda não fizeram uma decisão pelo Senhor, ou se afastaram da presença do Senhor, que possam se voltar para o Senhor, possam se reconciliar com o Senhor, declarando e confirmando a Jesus Cristo como Senhor, único e suficiente Salvador. Vamos ficar todo mundo em pé. Equipe de louvor.